Boa tarde, trabalhadores. Nossa primeira live, assim, digamos assim, que eu passei um tempo sem fazer live. Estou voltando com as lives aqui nesse perfil a pedidos, né? Eu fiz Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda. Eu fiz uma enquete aqui, foi terça-feira, teve uma live, né? Estão escutando bem? Deixa eu ver se tá ligado. Estão escutando bem? Terça-feira teve uma live que eu participei e eu resolvi voltar a fazer live aqui, tá certo? A gente vai voltar com as lives, sim, para tirar dúvida, para trazer notícias sobre os direitos dos trabalhadores, tá? Quem tiver pergunta, a gente manda aqui na caixinha, pode, mas manda na caixinha, tá certo? Bom dia, Socorro. E aí a gente vai conversando um pouquinho. Alguém tá no trabalho? Responde aqui pra mim. Vocês estão no trabalho? Onde é que vocês estão? Boa tarde, William. Lília, tudo bom? Pronto, eu vou colocar aqui, Joisiane, o nosso WhatsApp e vou explicar enquanto o pessoal entra e vocês mandam as perguntas, tá? Vou explicar um pouquinho como é que o escritório funciona, tá certo? Deixa eu colocar aqui o WhatsApp. Deixa eu fixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Ai, peraí. Estão almoçando, né? Vocês gostam desse horário pra gente fazer live no almoço? Coloca o fone de ouvido, né? Pronto, tô esperando as perguntas de vocês na... Eita, já tem bastante pergunta. Mas vou explicar. Coloquei aqui, ó, fixei o número do escritório, tá? Deixa eu ver se apareceu fixado. Fixar. Pronto, fixei o número do escritório. Atenção, gente, esse é o número oficial do escritório da nossa Central do Trabalhador. Doutora Bárbara, o que é essa Central do Trabalhador? É um suporte do WhatsApp que eu criei, treinei as pessoas que fazem esse atendimento, tá certo? Todas são treinadas por mim, tá bom? São pessoas especialistas também em direito dos trabalhadores, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida trabalhista, se você quer saber se seus cálculos estão corretos, tá? De repente você quer entrar com uma ação, clica aqui, entre em contato na nossa Central do Trabalhador. Doutora, eu não sou cliente do escritório. Gente, não importa. Esse número é para todos os trabalhadores. Doutora, eu estou em outro estado, posso usar esse número? Pode usar o número, tá? Aqui o escritório é sediado em Fortaleza, mas atendemos trabalhadores de todos os estados, tá bom? Tá certo? Então aproveitem o almoço aí, a gente vai bater um papo, tá certo? Vamos lá para as perguntas. Vamos lá, vamos lá. Fui demitido, deixa eu colocar aqui, vocês conseguem ver. Então não tá indo, mas eu vou ler aqui. Fui demitido, não assinei nada. Eles me pagaram um valor muito pouco. Como saber se está correto? Nesse caso, pronto, apareceu. Nesse caso, o trabalhador, é interessante sim fazer um cálculo, uma simulação para saber se realmente o cálculo da empresa está correto, tá? E acontece de a empresa calcular errado, ou, por exemplo, né, não paga as horas extras, às vezes faz um cálculo, né, que o valor do salário não está correto e aí o cálculo todo fica errado, tá? Então, nesse teu caso, eu aconselho realmente a você fazer uma simulação. O telefone aqui do escritório, tá? É só entrar em contato no nosso WhatsApp, na nossa Central do Trabalhador. Lembrando, gente, que a Central do Trabalhador funciona de 8 às 12 e de 1 às 17 de segunda a sexta, tá? Vamos para a próxima pergunta. Deu? Aviso trabalhado foi de 36 dias por 24 meses, ou seja, o trabalhador ficou nesse emprego por 24 meses, equivalente a 2 anos, tá correto, tá? São 36 dias mesmo. Tá correta a quantidade de dias? Tá correto, mas tem um detalhe. Trabalhador, você só pode trabalhar 30 dias, é o máximo, tá? Então você meu aviso foi de 36 dias, foi de 39 dias, né? O máximo que o trabalhador pode trabalhar são 30 dias, tá bom? Aí o resto a empresa indeniza.
paga na rescisão. Seja bem-vinda, Ângela. Muito obrigada. Tayane, Renata, Beto. Vamos para mais pergunta? Quanto dura um processo trabalhista? Recebi aqui. Gente, não tem prazo, tá? Por exemplo, tem processo trabalhista que na primeira audiência resolve, tá certo? Ah, doutora, como assim? Na primeira audiência, gente, geralmente é uma audiência de conciliação. Geralmente, tá? Então, o que acontece nessa primeira audiência? O juiz vai verificar se é possível fazer acordo nesse processo, tá? Agora, lembrando, o acordo, ele tem que ser... Primeiro que você tá lá com o seu advogado, o advogado do trabalhador, né? Vai estar acompanhado do seu advogado, na frente do juiz. Não é qualquer acordo, tá? Então, porque tem muita empresa, olha, eu vou te pagar tanto. Não é como eles querem, tá? Tem que ser um acordo digno, um acordo razoável, equilibrado, que fique bom também para o trabalhador e não só para a empresa, sabe? Então, se tiver acordo, aí entra o papel do advogado do trabalhador. Ele vai avaliar naquele momento se esse acordo é bom ou não para esse trabalhador, tá certo? Se for um acordo interessante, aí tudo bem, fecha acordo na primeira audiência, a empresa pagando tudo certinho já resolve, tá? Agora tem processo que na audiência, logo de cara, não tem acordo, porque às vezes a empresa não quer pagar o valor correto, oferece absurdo. Eu já vi gente que ofereceu R$500, aí não tem condição, né, gente? Não tem a menor condição, tá certo? Então, nesse tipo de caso, demora mais um tempo o processo. Por quê? Porque aí vai ter que esperar o juiz julgar esse processo. Às vezes tem recurso também. Então, não tem um tempo certo definido na lei, até para qualquer processo, tá? Não só o trabalhista. De quanto dura um processo trabalhista. Varia do que vai acontecer, depende do que vai acontecer nesse processo, tá certo? Então, cada caso é um caso. Tem processo que demora a primeira audiência só, mas tem processo que tem recurso, tem que esperar a sentença, aí demora mais. Olha essa pergunta que interessante. Devo guardar o lerite? Sim, tá? É muito importante o trabalhador guardar os olerites. Deixa eu ver aqui. Tá certo? Para sua conferência, trabalhador. Você tem que saber o que está sendo pago. O que foi pago naquele mês? O que foi descontado? E assim, futuramente, se você precisa... Gente, esse cabelo aqui, ó, tá rebelde hoje, vocês estão vendo? Tô puxando, mas ele não vai. Então, assim, futuramente, se você precisar desses documentos para entrar com a ação trabalhista, é importante você ter esse olerite guardado. Vai facilitar muito a vida do seu advogado, tá? Vamos ver, gente? Coloquem aqui as perguntas na caixinha, tá? Vou ajeitar aqui o cabelo, porque enquanto eu separo aqui para vocês... Doutor, estou gestante. Peraí, deixa eu selecionar aqui. Acho que foi agora. E o cabelo não foi. A pergunta foi, o cabelo que não foi. Doutor, estou gestante. Precisei fazer meu primeiro pré-natal, mas o encarregado não aceitou o atestado. Gente, gestante tem direito de fazer seu pré-natal, sim. De se ausentar para suas consultas. Não pode a empresa negar, não. Tá bom? Não pode. Tá? Então, atenção. Tudo que vocês verem, trabalhadores, de irregularidade na empresa, tentem juntar provas, tá bom? Por exemplo, no seu caso que está gestante, essa negativa da empresa do atestado, você tem como provar? Vê conversa de WhatsApp, faz uma gravação, tá? Pega uma testemunha, mas tentem juntar provas dessas irregularidades, tá certo? Tentem juntar provas. Trabalho sem carteira assinada. Junte provas que você está nessa relação de emprego, que você está trabalhando sem a carteira assinada. Fotos, vídeos, gravações. Hoje a tecnologia está ótima no sentido de facilitar. Quando eu comecei a advogar, basicamente prova naquela época era testemunha, tá? Porque não tinha essa tecnologia, tá? Gente, eu não vou dizer minha idade, tá? Mas, assim, realmente não existia essa evolução de smartphone e tudo mais.
com internet, esses celulares que a gente consegue filmar, na época não tinha, né? Não era tão acessível. Então, na época, era mais prova testemunhal, tá? E hoje não. Tem conversa de WhatsApp que você pode usar, tem vídeos que você pode fazer, né? Fotos que você pode postar na rede social, que é bacana, que aparece a data, tá entendendo? Reuniões, vai ter uma reunião, coloca o celular para gravar. E pode, gente, pode, viu? Desde que você esteja ali participando, sem problema nenhum. E a outra parte não precisa de autorização, não, tá certo? Então, hoje em dia, tem uma série de ferramentas que a gente consegue fazer com que seja uma prova em um processo, tá bom? Vamos lá para mais perguntas. Então, concluindo o raciocínio, juntem provas. Todas as irregularidades que vocês verificarem, tentem juntar provas, tá certo? E outra coisa, não guardem essas provas no celular, porque vai que dá problema nesse celular. Tentem colocar essas provas numa pasta, coloca no e-mail direitinho salvo, tá certo? Porque se perder o celular ou dar algum problema, né, tá lá as provas salvas direitinho. Uma dica aqui para vocês antes da próxima pergunta. Conversa de WhatsApp, como é que você faz para salvar essas conversas? Vocês vão tirar o print da conversa que você quer salvar. Tem que aparecer a data da conversa e o número de telefone da pessoa. Se tiver um nome em cima, né, que geralmente a gente coloca o nome, vocês deletam, porque assim fica só o número. Então, na hora que vocês fizerem esses prints para juntar as provas do WhatsApp, deixem aparecer a data da conversa e só o número, tá bom? Se for um grupo, né, que geralmente empresas têm grupo no WhatsApp, mesma coisa. Data da conversa, o nome que você vai fazer. Lógico que você não vai conseguir mudar, né, o nome do grupo, mas você vai tirar um print da lista de pessoas que tem nesse grupo, né, pra gente conseguir provar que realmente ali é um grupo, que não é nada fake. Tá bom? Olha essa pergunta que interessante. A empresa não vai me demitir. Tenho que pedir as contas? Gente, a empresa ela não é obrigada a demitir ninguém. Isso é um fato, tá? A empresa, deixa eu pegar aqui minha água. A empresa, ela não é obrigada a demitir ninguém. A água da pessoa, né? Então a empresa não é obrigada a demitir ninguém. Se você, por exemplo, está insatisfeito com o seu emprego, certo? Ah, doutora, não tô gostando, não tá legal. Para mim já deu, né? Se você está insatisfeito, o que é que eu aconselho? Não peçam demissão, tá? Eu sempre falo aqui no meu Instagram. Não peçam demissão antes de se consultarem com o advogado do trabalhador. Por quê? Porque às vezes você está numa situação totalmente ilegal e não sabe? Por exemplo, trabalhador que não tem o FGTS depositado, está em atraso. Trabalhador que não tem carteira assinada. Trabalhador que faz várias funções. Trabalhador que não recebe insalubridade. Enfim, são várias situações, várias irregularidades que podem acontecer nesse seu contrato de trabalho que você fica insatisfeito e pede as contas, tá? Não façam isso, se consultem com o advogado do trabalhador. Por quê? Porque a gente já tem uma visão já de identificar onde estão essas irregularidades que a empresa vem fazendo no seu contrato de trabalho. E assim, a gente explica assim, olha, aqui está irregular isso. O que a gente pode fazer? Pode entrar com a rescisão indireta, entende? Que é a famosa justa causa no patrão. Assim, o trabalhador ele pode sair da empresa sem perder os direitos. Logicamente que esse processo vai ser analisado pelo juiz, mas a gente já tem uma visão do que é que pode ser feito, tá certo? Porque se você pedir demissão, você vai sim perder parte dos direitos. Não saca FGTS, não se habilita no seguro, não recebe a multa dos 40% do FGTS e ainda tem que cumprir o aviso prévio, tá? Tem que cumprir o aviso prévio no pedido de demissão, porque senão você vai ver lá uma surpresinha nada agradável no seu termo de rescisão, porque eles podem descontar o valor do aviso, o valor correspondente ao aviso prévio das tuas contas. Então, tuas contas,
quando não dá zerada. Estou entrando na justiça contra a empresa e estou muito nervosa. Gente, por exemplo, estamos em 2024, né? Tem 11 anos que eu advogo para trabalhadores. Logicamente, quem trabalha com isso já está acostumado, né? Porque faz parte da nossa rotina. Então, é normal, para o trabalhador é algo novo. Tem trabalhador que já entrou 1, 2, 3, 4 vezes na justiça, então para ele já está acostumado. Mas quem nunca entrou, é algo novo sim, né? Então, tudo que é novo, a gente fica um pouco receoso, né? Fica assim, é normal estar nervoso, porque é algo novo para você. Você nunca passou por isso, tá certo? Então é normal. Só que é um procedimento também muito tranquilo, tá? Por exemplo, quando o cliente entra em contato conosco, ele vai falar a história do que é que aconteceu, né, pra gente poder fazer a ação dele. Na justiça é a mesma coisa. O que você vai precisar falar é o que aconteceu, tá certo? Então fique tranquilo, né? Não é algo do outro mundo, tá? Então fique tranquilo em relação a isso. A justiça do trabalho é uma justiça feita para os trabalhadores. E eu sei que muitos trabalhadores não usam, com receio, com medo, tá? Mas é uma justiça que funciona assim, né? O que eu vejo é que muitos trabalhadores não buscam, entende? Mas funciona. E o que eu vejo nos comentários dos meus vídeos? Ah, doutora, isso só funciona na teoria, na prática não funciona. Funciona. Junta a prova. Vai atrás dos teus direitos para tu ver como funciona, tá? Mas tem que ter prova, tá certo? Então é mais ou menos por aí. Deixa eu beber aqui uma água. Enquanto eu vou dar uma olhadinha... Gente, vocês conhecem minhas crianças aqui? Enquanto eu vou dar uma olhadinha aqui nas outras perguntas. Depois eu faço um tour pelo escritório para vocês conhecerem um pouco, tá? Mas aqui eu tô com 3 aquários no escritório. Eu toco piano, para quem não sabe, ó, por isso que tem esse piano aqui. E gosto muito de peixe. Aí pronto. Vamos lá para outras perguntas. Deixa eu abaixar aqui. Parabéns pelo seu dia, excelente profissional que você é. Muito obrigada. Né? Ontem foi o dia do advogado trabalhista. Agradeço demais o carinho. Vamos lá. Olha essa pergunta. Boa tarde, não tenho testemunha para minha ação de assédio moral, só tenho áudio-conversas do WhatsApp. Olha, tem que verificar. O que eu sempre falo, quanto mais prova, melhor. Então, por exemplo, assédio moral, se tiver testemunha, se tiver áudio, conversa de WhatsApp, gravação, quanto mais provas daquela situação, melhor, tá certo? Agora, se você só tem o áudio, né, das conversas de WhatsApp, se ele for um áudio muito bom, suficiente, né, pode ser que você consiga, também nada tá perdido, tá certo? Pode ser que seja um áudio muito bom. Eu te aconselho, na verdade, procurar, né, porque na conversa de WhatsApp, procure os prints, procure print também, alguma conversa que fica caracterizado ali o que você está passando, não só áudio, mas o próprio print do WhatsApp também você pode fazer essa busca no seu histórico, tá certo? Tá? Mas não significa que você vai perder, não. Quanto mais prova, melhor? É melhor, mas pode ser que você tenha um bom áudio, tá? Sejam bem-vindos para quem está entrando a nossa live de sexta-feira, né, gente? Que dia maravilhoso para os trabalhadores. Olha que pergunta legal. Vamos ver. Olha só. CLT que não teve aumento salarial esse ano. A empresa é obrigada a pagar o retroativo? Vamos lá. Eu não sei qual o valor que você ganha, tá certo? Da sua remuneração, tá certo? Então vamos lá. São 2 pontos. Quem ganha salário mínimo, com o reajuste anual do salário mínimo, atualmente o salário mínimo está 1.412, tá? Então, aumentou o salário mínimo, seu salário vai aumentar de acordo com o reajuste do salário mínimo. Agora, se você ganha mais do que um salário mínimo, o seu reajuste é feito através do seu sindicato.
A empresa, por exemplo, esse ano você foi lá no sindicato, viu a negociação coletiva, teve aumento, já saiu a convenção coletiva com o seu aumento, aí sim a empresa vai ter que pagar sim, inclusive o retroativo. Se não saiu, ela ainda não tem como pagar, tá certo? Então você tem que verificar, na verdade, se o sindicato da sua categoria profissional, se já foi feito esse instrumento coletivo, essa negociação em relação ao aumento do seu salário da sua categoria. Se foi feito e a empresa ainda não pagou, aí você pode cobrar. Agora, se não foi feito, tem que aguardar, tá bom? Vamos lá. Gente, lembrando, tá? Lembrando. Eu tava aqui olhando o horário. Lembrando, tem prazo para entrar com ação trabalhista, tá certo? Qual é o prazo? 2 anos no máximo. Você saiu da empresa, terminou seu contrato de trabalho, até 2 anos, tá? É o máximo. Eu sempre indico para você entrar logo. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, você pode perder provas. Às vezes você perde um contato de uma testemunha que era seu colega de trabalho e é uma testemunha importante, certo? Então, quanto mais rápido, melhor. Às vezes você perde o seu histórico de conversa de WhatsApp, você perde os documentos, tá certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, entre o mais rápido possível, tá bom? Seja bem-vinda, Ana Silva, Renata, Vitor, Sérgio, tudo bom? Fabinho. Vocês estão gostando da live? Olha, gente, que eu estou tentando responder o máximo de perguntas aqui. Olha só essa pergunta que legal. Se entrar com um processo contra a empresa e perder, tenho que pagar as custas? Normalmente, trabalhadores, quando a gente entra com ação trabalhista, a gente pede benefício da justiça gratuita, tá? Então, por exemplo, se você, nesse caso, não ganhar a ação, você não precisa pagar tudo, tá? Você não precisa pagar, aliás, o custo do processo, tá certo? Então, antigamente, com a reforma trabalhista, teve uma discussão muito grande em relação a isso, né? Saiu notícia na época, dizendo que na mídia, trabalhador que entrar com ação tem que pagar. Gente, isso aqui não acontece mais, não. Isso foi dito como inconstitucional, tá? Então, entra com uma ação trabalhista, se porventura você não ganhar, você não paga, tá certo? Agora tem que comparecer na audiência direitinho, tá, gente? Tá certo? Então, mas pagar não paga, não. Vamos ver mais. Essa live vai ficar... Até ia fazer aqui a arte, deixa eu ver aqui. Essa live vai ficar salva, tá? Então, quem não conseguiu ver a live, assistir, vai ficar salva, tá bom? Vou tentar salvar todas essas lives que eu for fazendo aqui. Olha só essa pergunta que legal. O que responder para o patrão que sempre fala, tá insatisfeito? Vai lá, então abre uma empresa. Respira, né? Primeiro você tem que respirar fundo. Ai, meu Deus, é cada uma. Se ele sempre faz isso, porque, ao meu ver, vamos lá, patrão que fala assim, tá insatisfeito? Pede as contas. Tá insatisfeito? Olha a fila de trabalhador que quer tua oportunidade, né? Tá insatisfeito? Vai lá então abre uma empresa para tu ver como é bom. Se ele sempre tem esse comportamento, né? Para mim isso soa como até um assédio moral, sim, porque ele tá tendo esse comportamento reiterado com você, constante, né? Reclame não. Tá insatisfeito? Reclame não. Se reclamar, olha lá o que pode acontecer com você, tá? Então isso pode ser caracterizado assédio, tá? Então o que eu te oriento, juntar provas, tudo, trabalhadores. O judiciário é prova. Doutora, mas eu tô falando a verdade. Eu sei que você tá falando a verdade, mas o juiz não sabe. Porque quando a gente entra com um processo trabalhista, veja bem para vocês entenderem, tá? A gente entrou com a ação, tá aqui. A
gente vai falar o que aconteceu com esse trabalhador. A empresa tem direito de se defender. Ela vai apresentar a defesa nessa ação. Quem está no meio disso tudo é o juiz, tá? Então, um fala uma coisa, o outro fala outra. Por isso é importante juntar prova, tá certo? Porque aí o juiz vai analisar quem é que está certo, quem é que está errado, entendeu? Mais perguntas aqui. Eu acho que eu até respondi essa aqui. A empresa pode me prejudicar a empresa pode me prejudicar porque eu não assinei a rescisão no dia e ainda tirei foto mostrando para o advogado? Não, não pode, tá? É direito seu conferir sua rescisão. E tem muita empresa, gente, que não deixa nem o trabalhador tirar foto. Eu só deixo você... logicamente você não assinou a rescisão, né? Então eles fazem isso justamente para você nem conseguir verificar. Ela foi esperta porque ela conseguiu tirar uma foto e mandar para o advogado. Você fez certa, tá? Você não tá errada não, tá bom? Mas tem empresa que não deixa, né? Então você fez certa e a empresa não pode te prejudicar não. Você tem direito, né, de fazer essa conferência. Tenho 3 anos na empresa, quero pedir demissão, o que teria direito? Não peça demissão, tá? Se consulte com o advogado do trabalhador, porque o seu caso pode ser caso de rescisão indireta, que é a justa causa no patrão. Doutora, como é que eu sei se o meu caso é caso de rescisão indireta? Coloquei aqui fixado o WhatsApp do escritório aqui na live. Também tem o WhatsApp do escritório no perfil, tá? É a nossa central do trabalhador, que é um suporte pelo WhatsApp criado por mim para trabalhadores de todo o Brasil, tá bom? Então sempre, não trabalho sem carteira, ou quero pedir demissão, não faça. Sempre se consulte com o advogado do trabalhador, gente, porque vocês podem sair sim no prejuízo, e grande. Deixa eu ver aqui. Olha, olha essa pergunta aqui. Boa tarde, doutora. Houve reunião informando que 2 pessoas não podem tirar pausa no banheiro ao mesmo tempo. Gente, olha só. Isso é uma forma de restringir o uso do banheiro, tá? Pois é. É uma forma, tá, de restringir o uso do banheiro. Só pode 2 pessoas por vez. Mas, gente, necessidade fisiológica, não esperar outra pessoa sair do banheiro, não. É uma coisa que não dá para esperar. É do ser humano, é fisiológico. Como é que o trabalhador vai ficar esperando o outro sair do banheiro para poder, né? Enfim. Eu vejo nessa situação um caso que a empresa está restringindo. É uma restrição, sim, de uso do banheiro. Não pode ter horário, não pode ter quantidade. Só pode ir 3 vezes. Não existe isso. Só pode ir quando o outro voltar. O corpo não espera não, ó. Junte provas que isso está acontecendo. Vamos ver. Vamos ver mais perguntas. Bastante pergunta, gente. Muito obrigada aí. Muitas eu respondi. O que mais? Olha só. Trabalho há 7 anos na mesma empresa. Nunca recebi as horas de sábado. Trabalho 7 horas seguidas. Você tem intervalo? Né? Uma pergunta assim que me chamou a atenção. Você tem intervalo? Porque assim, quem faz mais de 6 horas por dia
trabalhados, né? Tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo, tá? Agora, hora extra, trabalhadores. Se a empresa não paga, ou você faz uma denúncia trabalhista, que às vezes a fiscalização vai, mas acontece muito de a fiscalização não ir, porque são várias denúncias, tá? Ou você entra com ação, tá? Então, é basicamente isso. Essas são as opções. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Então, basicamente é isso. Olha só, gente. Eu trabalho há 2 anos sem carteira assinada. Queria sair, mas ele disse que não vai pagar meus direitos. Eu falo muito, acho que eu gravei um vídeo sobre isso. Geralmente, tá? Quem não assina carteira, que é uma coisa assim, básica, né? Geralmente, trabalhadores, quando você quer sair, é demitido, né? Demitido, esse pessoal, esses empregadores que não assinam carteira, geralmente eles não vão pagar direito. Olha só, começou mal a relação de emprego. Relação de emprego é uma relação de confiança. Você vai trabalhar na empresa, o empresário ele confia no seu trabalho, confia na sua índole, no seu caráter, tá certo? Até porque você vai trabalhar na empresa dele. Agora, se ele, no começo já do contrato, dessa relação de confiança, já não assina a tua carteira, pode ter certeza, ó um exemplo aqui, que quando terminar essa relação, quando ele for te demitir, pode ter certeza que ele não vai cumprir. Não cumpriu no começo, por que vai cumprir no final? Não é verdade? Tá? Então, é o seguinte, junte provas que você trabalhou nesse local, tá certo? Foto, vídeo, conversa de WhatsApp, testemunha, troca de e-mails, tá? Tente juntar o máximo de prova, extrato bancário, comprovantes de transferência, né? Algum documento que de repente você assinou. Tente juntar o máximo de provas, porque quando chega numa situação dessa, você já tem as provas. Entende? E é muito mais fácil você conseguir provas estando dentro da empresa do que fora, tá? Então, junte provas, porque isso aqui, esse relato aqui, é muito comum de acontecer para quem não tem a carteira assinada. Olha que bacana esse comentário aqui, ó. Aconteceu o mesmo comigo e estou na justiça agora com todas as provas que tinha. É batata, gente. A pessoa no começo do contrato não cumpriu, não assinou a carteira. Aí no final vai honrar? Não vai. Certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de sexta-feira. Toda semana vai ter live aqui, tá certo? Toda semana eu vou fazer live, a gente vai voltar com essas nossas lives. É um momento, né, que vocês fazem as perguntas, eu respondo aqui diretamente. A gente tem essa interação, tá? Compartilhem essa live, compartilhem o perfil. O meu perfil é feito para vocês trabalhadores, tá bom? Excelente descanso para quem descansa no final de semana, tá? E até a nossa próxima live. Vai ficar gravada, tá certo, gente? Tchau, tchau.